A Keila vai trazer a palavra, depois eu vou pegar novamente. Wilton, liga aqui, por favor. Vê como é que faz para ligar esse notebook. E eu tenho certeza que é uma noite hoje, essa é uma noite muito especial. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, eu nunca vou me esquecer de você. Diga para ela. Olha bem no rosto dela, por favor. Olha para ela, olha de novo. Olha para ela e diga, eu nunca vou me esquecer de você. Muito bem. Estende uma mão para cá e coloque a outra no seu coração, por favor. Bondoso Deus e bondoso Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito. Obrigado pela oportunidade e o privilégio de louvarmos, de adorarmos ao Senhor, de celebrarmos a Ti. Obrigado por esta noite tão especial, em que agradecemos ao Senhor por todas as mamães, por todas aquelas que geraram seus filhos, por todas as mamães que estão aqui, que não estão, e por todos os filhos também. Senhor, que a Tua palavra alcance os nossos corações nessa noite, que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua filha, da Tua serva, a pastora Keila, com cada um de nós de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Boa noite para quem está online também, podem vos assentar. É muito bom falar sobre mãe, né? Sabendo do contexto que vivemos. Conheço a grande maioria aqui há 30 anos. Quase todos, né? E conhecendo o meu público, as pessoas que eu estou falando, então eu preparei uma mensagem para nós, para o que a gente está vivendo, né? Pelo que nós estamos passando. E tem um versículo lá em Provérbios 32, 25, que eu uso em muitas pregações, porque é o versículo que resume o que a mulher é. É um versículo assim, pronto, falei, sou isso, é isso aí que eu sou, recebo, né? Provérbios 32, 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Esse é o nosso resumo. A mãe, ela pode... Opa, não apertei o botão aqui. A mãe, ela pode estar... Normalmente as crianças dizem que nunca viram suas mães doentes, mas é porque elas, mesmo estando com febre, com dor de cabeça, o almoço é servido no mesmo horário, o café é servido no mesmo horário, a roupa é colocada na máquina do mesmo horário, as coisas caminham do mesmo jeito, né? Porque ela se reveste de força e dignidade. Dignidade de quê? De ser uma mulher de Deus. Então, assim, são coisas que a gente sabe que apenas mulher dá conta. Ô, homens, desculpem, hoje eu não posso falar isso de vocês, porque tem umas coisas que vocês não dão conta mesmo, não. E como a gente está online, né? Meu nome é Keila Borges e eu me dedico a construir famílias, né? Me dedico a estudar sobre pais, mães, filhos, e batalhar mesmo contra essa desconstrução. No Dia dos Pais eu falei sobre a desconstrução do homem brasileiro, e hoje eu queria falar sobre a construção da mulher brasileira, né? Quem nós somos e principalmente quem nós somos em Cristo. E quando eu comecei a juntar meus estudos para fazer esse aqui, eu peguei 3 livros que eu faço o resumo dos livros. Aí vou pegando uma página de cada um e juntando. E para poder dar o que eu quero. Dessa maneira que eu estudo. O Caleb fica assim, mãe, o que a senhora está fazendo? Ele passa para lá, passa para cá, e ele olha. Ele estava fazendo dever de casa em outro notebook. Ele, como é que a senhora faz isso numa rapidez dessa? Eu falei, é muito tempo de prática, Caleb. Você vai ficar como eu. Porque eu sei qual livro, até mais ou menos em qual página tal que eu quero. Então, eu vou rapidamente e junto tudo. E é
com o meu coração rasgado, frustrado, que eu venho falar com vocês hoje, né, sobre o que nós estamos carregando no nosso dia a dia, sobre mães insatisfeitas, sobre mães frustradas, sobre uma culpa satânica. Eu digo satânica porque a Bíblia fala que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar, e nesse contexto principalmente entram as mães, porque uma mãe desestabilizada, nada ali funciona, né? Quando uma mãe fala, cansei, parei, eu e o Hamilton, a gente costuma brincar assim, sempre que um senhor vem falar com a gente, conversar com a gente, né? Aí ele fala assim, eu não sei o que aconteceu, lá em casa estava tudo bem, de repente minha mulher ficou doida e foi embora. Porque ela desestabilizou e aí ela não teve um amparo. Mas esse desestabilizar, ele não vem assim. Ele vem de várias situações que a mulher brasileira passa, né? E aí, nós mães, de acordo com o mundo hoje, nós nos sentimos diminuídas, nós nos sentimos massacradas. Nós passamos por um mundo que é errado, que nos acusa quando queremos ser uma mãe igual Maria, mãe de Jesus, que Jesus crescia em graça e sabedoria. Eu acho que ela era uma esposa do lar. Eu acredito que era, a Bíblia não fala, mas não tem nada ali sobre ela fazer roupa, nem fazer rede, né? Que algumas mulheres, a gente sabe que a Bíblia fala que trabalhava disso, trabalhava daquilo. Ela não, eu acho que ela só cuidava dos filhos. E a gente sabe que Jesus era um menino letrado, era um menino que estava crescendo, bem alimentado e limpo, porque senão ele não entrava para conversar com os sábios, com 12 anos de idade. O mundo não quer mães como Ana, que tem um coração totalmente dedicado a Deus, que transbordem no Espírito Santo, a ponto de acharem que ela estava bêbada, de tanto poder. O mundo não quer esse tipo de mãe. E uma mãe que fez um compromisso, uma mãe que eu vou criar meu filho e depois eu vou dar ele para o Senhor. Também somos acusadas, somos julgadas, né? Esse tipo de mãe também não pode. E aí vem de novo o versículo que eu falei com vocês. Provérbios 32, 25. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que quem está dando opinião na sua vida. Eu sempre escuto, eu baseio minha vida nisso. Quem está dando certo tipo de opinião? É uma pessoa que tem algo a te oferecer? Porque normalmente as pessoas que dão opinião não têm nada a oferecer, além de desgraça, né? E aí, com mulheres que escolheram, que tomaram decisões de assassinar seus próprios filhos no útero, vem te dar aula de como ser mãe, de como tratar uma criança. Eu assisti um curso no meio da campanha, e a mulher estava dando aula, 8.000 conselheiros tutelares online, curso online. A mulher estava dando aula e ela comparou a violência sexual a uma dieta de Coca-Cola. Ela falou assim, olha, é muito difícil para o pedófilo, gente. A gente tem que compreender a dificuldade que ele passa. Eu mesmo estou fazendo uma dieta de Coca-Cola, está tão difícil. E aquilo me indignou, porque os irmãos sabem que eu fui vítima de violência. E assim, você comparar qualquer tipo de dor, você não pode mensurar a dor. Não tem como você mensurar dor nenhuma. A dor que eu passei ou que eu estou passando, para mim pode ser uma gota d'água. E aí você olha para a minha dor e fala, nossa, isso aí eu já passei, tirei de letra. Porque cada pessoa tem o seu próprio tipo de dor. Então, assim, esse tipo de pessoas
não podem nos ajudar em nada. E a mídia, ela coloca essas pessoas, minha sobrinha me mandou esses dias que ela tinha que fazer um trabalho sobre Simone de Beauvoir, né? Uma das feministas, acho que de segunda linha, se eu não me engano. E ela, ai tia, eu não sei o que eu faço, se eu escrever o que eu penso dela, eu reprovo, eu estou reprovada. Eu falei, não, você faz o seu trabalho e se baseia nas cartas dela. Porque existem os livros que ela escreveu, com a hipocrisia dela. Eu falo hipocrisia porque eu recebo telefonemas de pessoas falando, vem aqui, conselheira tutelar, tem um adolescente precisando abortar. E eu falo, abortar por quê? Não, mas ela está com 13 semanas. Tá, ela está com 13 semanas, mas por que ela vai abortar? Ah, porque foi violência sexual. Violência sexual aonde? Não, ela não quer dizer, a lei protege, ela não vai dizer onde foi, nem com quem foi, nem foi. Falei, olha, então procura outra conselheira tutelar, porque se eu for aí, eu vou ter uma conversa muito séria com a mãe, com a filha, com a tia e com o pai. Aí, puf, o telefone até desliga. Porque eu sei que se eu tiver uma conversa com essa menina, eu vou estar protegendo outras meninas de não ir na mesma casa, de não ir na mesma festa, né? Então, assim, eles são coisas que a gente tem que se impor, e impor com coragem, né? E falar, não é dessa forma. Por que tem que ser dessa forma? E aí, a minha sobrinha, porque a Simone de Beauvoir, ela era tida como um modelo, gente. Modelo, nossa, casal aberto, namorava com quem queria, ele namorava com quem queria, ela namorava com quem queria, o Sartre, né, o companheiro dela, namorava com quem queria. E eles eram tops da sociedade. Só que, após a morte dele, que aí ele não deixou nem um centavo para ela, deixou todo o dinheiro dele para outra, ela ficou muito chateada e publicou todas as cartas dele. E acabou com o nome do homem na história. Ele era um pedófilo, ela era professora, e ela seduzia as alunas para levar para ele só tirar a virgindade. Ela seduzia, ela também era bissexual, eles eram uma coisa satânica lá. Só que escreveram vários livros ensinando as mulheres a serem mulheres, a deixarem de ser um movimento antidoméstico, um movimento antifilhos, né? E sabe o que eu penso quando eu leio sobre a vida dela? Já li tanto as cartas de Sartre, que ela publicou por vingança, e depois perguntaram para ela, e você não escrevia para ele, não? Aí ela respondeu, não, as minhas cartas para ele sumiram todas. E aí, mais para frente, foram encontradas essas cartas e publicaram as cartas, né? Então, tem os dois livros. Tem as cartas que ele escreveu para ela e tem as cartas que ela escreveu para ele. E acabou com a gracinha deles de tentar mudar, né, a cabeça de tantas mulheres. E ela convencia, nos seus livros, que ser mulher e ter essa satisfação em arrumar suas coisinhas, em ter o seu lar arrumadinho, em pôr suas coisas no lugar, e saber o que uma pessoa gosta de comer, o que o outro gosta de vestir, né? Eu coloquei hoje no meu Instagram que eu aprendi com a minha mãe a presentear, porque a minha mãe, ela sempre sabe o que as outras pessoas querem, parece mágica. Ela sempre compra o presente certo, né? Assim, eu fico, gente, como que sabe desse jeito? E coloquei 10 coisas que ela me ensinou. Coloquei hoje cedo no meu Instagram. Ela colocava tudo isso que nós mulheres temos como dom, porque esse é um dom das mulheres. Eu, por exemplo, eu acho que eu sei quase a comida preferida de todos aqui. Quase todos eu sei o que é que gosta de comer. Não pode não ser a preferida, mas eu sei o que gosta de comer. Se for a minha casa, vai comer o que gosta de comer. Pode não ser a preferida, mas eu sei que é uma coisa que a pessoa gosta. É nosso dom. E essa triste mulher, que foi tão enganada pela vida, que foi manipulada por um homem narcisista, né,
por um homem pedófilo, que sofreu tanto. Eu digo sofreu, porque assim, tinha uma máscara de que era boazona, mas não, ali era um sofrimento, né? Um sofrimento ser assim. E ela afirmava que ser mãe é uma escravidão biológica. Vou falar também rapidamente sobre outra. Por quê? Porque as nossas adolescentes estudam muito esse tipo de mulher. Só que elas não leem os livros, elas estudam os memes prontos que vem no Instagram. Aí quando eu vejo um adolescente repostando pedacinhos de memes de feministas, aí eu falo, ai gente, não sabe a história completa, né? Então assim, os livros são publicados, é muito difícil conseguir, mas eu tenho alguns, se alguém quiser, né? Eu tenho alguns desses livros que a pessoa vai falar assim, nossa, que cabecinha torta. Porque são umas cabecinhas tortas mesmo, né? Só que tiram uns trechinhos e dizem que o livro é bom. Beth Friedman, ela é arquiteta do pensamento antidoméstico. Uma mulher de palavras muito duras, que acusava a mulher americana que decidia cuidar dos seus filhos, porque a América tinha que ir para frente. A América tinha que ir. E aí a mulher decidia ser do lar, cuidar dos seus filhos. E aí o que ela falava? Que ela era uma débil mental. Ela citou isso em um livro dela. Era uma mulher que não tinha capacidade de evoluir. E aí vem a Bíblia e fala de novo. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Eu sempre trabalhei e sempre carreguei aquela culpa de não cuidar dos filhos direito. Isso, eu acho que isso as mães, né, que trabalham fora, não tem como, né? Parece que a gente está perdendo algo. E com a Camila, eu fiquei 2 anos com ela, porque os irmãos sabem que ela nasceu doente, então eu fiquei 2 anos dentro de casa cuidando da Camila. E realmente foram os 2 anos mais gratificantes. Eram os anos que em cima da minha geladeira sempre tinha bolo pronto, que sempre tinha doce, sempre tinha suco na geladeira, e não é igual hoje que o Caleb me liga, mãe, eu vou comer o quê? Aí meu filho, vai na padaria, você já dá conta de ir na padaria, porque realmente, hoje, e os irmãos também sabem que eu sempre trabalhei pelo menos 60 horas por semana. Nunca arrumei um emprego de trabalhar 40 horas. Nunca consegui isso na minha vida. Então, os meus meninos meio que foram crescendo, né? E aí eu chego, e durante muitos momentos da minha vida, e eu sei que da sua vida também, mãe, você chega naquela encruzilhada e fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu vou fazer, porque esse pensamento, ele é normal para todas nós, porque o medo de errar, o medo de estragar, o medo de estar estragando, o mesmo de estar tirando o futuro, né? O medo faz fugir o nosso controle. E aí aquela luta do dia a dia, e aí vem lá Salmos 31, que eu amo demais. Salmos 31, 2. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Uma casa fortíssima que me salve. Eu estou falando para o Senhor em um versículo só. Inclina para mim os teus ouvidos. Senhor, trabalho ou não trabalho? Fica em casa ou não fica em casa? E aí na próxima frase, coisa de mulher. Livra-me depressa dessa angústia, dessa decisão, do que eu tenho que fazer. Vou perder. Se eu for, eu perco. Se eu fico, eu deixo de ganhar ou eu ganho. E aí o salmista completa, sê
a minha firme rocha, não importa a decisão que eu tome. Uma casa fortíssima que me salve. Eu ia trabalhar, morei aqui muitos anos, e eu orava com os meninos para a gente cercar toda essa chácara com anjos. 20 mil metros quadrados. Eu falava para eles, a gente visualizava. Os anjos assim, um do ladinho do outro, ombro com ombro, e a gente brincava que tinha anjo que era tipo índio americano, tinha anjo que parecia o super-homem, tinha anjo que parecia o Aquaman, todos os anjos, a gente, para eles visualizarem, né? O exército de anjos. E a gente sempre tinha esse entendimento. Porque para uma mãe sair para trabalhar, o coração dela fica apertado. Quem vai tocar a campainha? Quem vai bater? Como é que vai ser? Vai ficar bem, né? Com fulano que está cuidando. E o entendimento de nós, mães cristãs, que temos com relação a sermos mulheres e sermos mães, é de que fomos abençoadas com uma dádiva. O entendimento cristão de ser mãe é que fomos abençoadas, recebemos uma dádiva. Igual quando Maria fala lá, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela estava com a sementinha de Jesus, que com poder tem feito grandes coisas. Então, assim, ela já se sentia agraciada. E aí eu quero, irmãs, rapidamente, para não tomar muito tempo, listar algumas falácias, mentiras, que têm nos atrapalhado, têm atrapalhado a minha vida, no decorrer da minha vida, e eu acredito que também tem atrapalhado a sua vida, e você entendendo que é apenas uma mentira, você consegue falar, vamos deixar isso para lá. A primeira falácia que o mundo atual diz é que quando nós somos mães, nós somos isoladas. Porque você, naquele momento, a noite toda ali, o dia todo ali, principalmente nos 2 primeiros anos, né, uma dedicação total. Eu digo que eu virei mais de 20 anos sem dormir a noite toda. Porque agora que eu vim dormir, quando o Caleb estava com uns 12 anos de idade, que eu vim dormir a noite toda, porque depois que a Karina nasceu, aí veio Camila, depois veio Caleb, não sabia que era dormir, não. A noite toda, o respirar da Karina me acordava, o respirar do Caleb me acorda até hoje. Ele no outro quarto, se ele tiver um sonho que ele respira mais forte, na mesma hora eu vou lá ver o que é, porque isso é ser mãe. E aí o mundo fala que a gente não tem tempo, que é um isolamento que só a gente sabe, só nós podemos dar conta disso. E aí é que está a mentira, porque a realidade materna, saudável, de acordo com a palavra de Deus, é o quê? Uma mãe nunca está só. Eu estou isolada, cuidando dos meus, mas eu nunca estou só. Nem agora que as minhas meninas estão longe, o Caleb pode estar longe, eu sempre estou conectada a eles. Nós todos somos conectados. Eles são conectados a mim. Eu acho bonitinho porque todas as decisões, ou todas as besteiras do dia, né? A gente ouve. E eu gosto muito de ouvir, né? Para mim é gratificante ouvir as chatices, quem falou, quem disse, aí ela falou isso, aí depois ele disse isso, não, mas aí não vamos fazer assim não, aquela menina está pensando o quê? E eu amo ouvir isso, porque eu sou mãe, e eu participo parece que eu estou dentro da aula, eu estou dentro da faculdade com a Camila, eu estou dentro da aula com o Caleb, porque eles estão falando para mim como foi o dia, as decisões que tomaram, né? Aparentemente as fofoquinhas do dia, mas aquilo ali significa que somos amados como família.
É muito bom isso, é muito gratificante. Então, essa falácia de que somos isoladas do mundo, sim, somos parcialmente isoladas do mundo, porque precisamos dedicar muito ao nosso núcleo familiar, né? Mas aquele núcleo familiar nos atende. Ele nos atende no nosso dia a dia, no que nós precisamos, que é calor humano, né? Que é amor, que é se sentir amado. Eu ia ler aqui Efésios 5:25, lê depois, tá? E essa carga invisível de isolamento no mundo, ela nos leva a não nos sentirmos valorizadas. Outra mentira, porque 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fomos chamados filhos de Deus, e que de fato somos filhos de Deus. Então não tem como eu ser filha de Deus, gerir uma família, ter um núcleo familiar, participar das histórias, ouvir todos os problemas, resolver os conflitos, entender o que cada um gosta ou não gosta, e me sentir isolada, né? Ou me sentir, como o mundo fala também, não valorizada. Porque se nós não fôssemos valorizadas, a gente não participaria de tanta confusão, né? Porque é tanta situação para resolver que se a gente for listar, é muita. Então, nós somos valorizadas. E eu acho impressionante, a minha mãe, às vezes está a maior confusão, a minha mãe sai com a tirada perfeita. Aí eu olho assim, meu Deus, de onde que ela tirou isso? A gente está assim, meu Deus, não tem solução. Aí ela, uau. Aí eu, quem está falando na boca dessa mulher? Por quê? Porque a sabedoria de uma mãe. Muitas e muitas vezes eu falo, meu Deus, como que eu não vi por esse ângulo? Porque ela já viveu mais do que eu. E às vezes nós estamos a família inteira. Ontem mesmo a gente estava muito aflito lá em casa com essa situação do Hamilton. Ela orou. Mas ela orou, profetizou, sapateou, gritou naquele celular e a gente deu aquele ânimo, né? Porque sabe até o momento de fazer uma ligação, o momento que a gente está realmente precisando. Outra mentira, você não terá 1 minuto de descanso na sua vida. É falado para as muitas adolescentes que a partir do momento que ela ser mãe, ela não vai ter 1 minuto de descanso, né? Uma escravidão eterna. Sim, eu concordo com essa realidade. Mas quem é que tem descanso aqui? Quem não tem filho tem descanso? Os homens, não estamos falando hoje dos homens. Os homens também não têm descanso. No mundo atual, ninguém tem tempo de descansar. Né? E aí, a gente conversa com os psicólogos, né, com os pastores, e eles falam assim, irmãos, a Bíblia fala que você precisa descansar. E a partir do momento, como mãe, que você é compreendedora do seu corpo, da dinâmica do seu lar, você vai saber criar os seus momentos de descanso. O que para mim é um descanso, para outra pessoa é um suplício. Eu descanso estudando. Eu levanto, tipo assim, sábado e domingo, né? Tem homem que vai arrumar carro, tem mulher que vai dar faxina, tem gente que vai fazer comida, outros vão passear no shopping, a Rosana vai correr 10 quilômetros, 20, não sei, eu não consigo compreender isso como uma forma de descanso, mas, né, ela entende, acredito que ela entende como uma forma de descanso, e aí eu me preparo toda, a gente tem todo um ritual, eu pego um copo grandão de 500 ml de água, 3, 4 livros, o notebook, e ali, pelo menos 80 páginas, eu faço antes do almoço. Sou uma nova criatura. É assim que eu descanso. Então, cada pessoa, outros jogam videogame, outros jogam futebol, né? Outros fazem crochê.
Ninguém é igual no seu momento de descanso. E você sendo mãe, você vai encontrar o seu momento de descanso, assim como os homens têm, as crianças têm, os adolescentes têm. Cada um tem o seu momento de parar para desanuviar a mente, tirar um pouco aquele zum, 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 zum do trabalho, né? Porque é se compreender, é o seu descanso. E tem um ponto bem importante nisso, que eu tenho muito problema, as pessoas reclamam muito comigo, e já vi casais separarem, problemas enormes por conta dessa palavra descanso, porque, principalmente as mães, elas não conseguem compreender o descanso dos outros. Uma mãe, ela quer sempre um filho ativo. Uma mãe quer sempre o filho ligado na tomada, fazendo algo que ela queira que ele esteja fazendo. E uma mãe não consegue compreender o descanso nem de um pai, nem de um filho. Isso aí ela não consegue, não. Nenhuma de nós consegue. A gente sempre quer que eles estejam em atividade. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que uma família é um time. Às vezes, um está mais cansado que o outro. O Hamilton ficou bravo que sexta-feira eu deixei o Caleb dormir a tarde inteira. Ele falou, eu vou estudar a tarde toda. Aí eu falei, não, filho, hoje é sexta, dorme um pouquinho. Aí, ele nem pensou duas vezes, né? Aí o Hamilton, o menino está falando que vai estudar, e você fala para ele dormir. Eu falei, ué, mas é sexta, amanhã não tem aula. Aí, quando foi hoje, virou tormento lá em casa, porque ele sabe como é que é, né? Só veio falar hoje que tinha prova e trabalho para entregar na segunda. Aí, virou o time, meio que ficou, a orquestra bem ensaiada, meio que desafinou, e aí a gente veio de Águas Lindas até aqui, recitando o nome de osso, a Camila puxando, e ele respondendo, está errado, vem estudando dentro do carro, e quando voltar parece que ainda vão estudar, porque eu liberei ele para dormir de tarde, né? Porque assim, a gente não estava... eu todo o grupo da escola, mas às vezes cansa tanto que eu nem falei, gente, é sexta-feira, eu não vou clicar nesse grupo da escola, não, deixa esse grupo para segunda-feira eu olhar. Porque isso é ser amoroso, é família ser um time, é família estar bem organizada, bem ensaiada e saber que juntos somos vencedores. Isso é ser família, é ter ali aquele momento amoroso, né? Aquele momento de que você compreende o que é ser mãe. Outra falácia, outra mentira, é que perdemos nossa identidade. E aí, andando hoje pelo Instagram, e minhas tias, muitas tias faleceram, e eu vi as minhas primas postando as identidades de sua mãe. Elas não precisavam também nem me falar. Eu sabia a identidade de cada tia. Eu sabia como era cada uma. Assim como eu sei como é cada mãe aqui. Uma mãe não perde a identidade. Nunca. Cada filho sabe como ela é. E cada um aqui sabe como a amiga é. Tem as mães que são cuidadosas, tem as mães que são muito brincalhonas, tem as mães que são muito rigorosas, tem as mães que são mães e pais ao mesmo tempo. Hoje eu vi uma foto da minha tia, e quando eu era criança, eu sempre associava ela a algo grande. Ela nem era grande, mas para mim ela era enorme, porque ela era uma grande mulher. E hoje eu estava vendo uma foto dela, eu falei, nossa, acho que eu sou maior que ela. Mas por quê? Por causa das suas atitudes, né? Então, mesmo as falecidas, a gente sabe quem era aquela mulher, quem era aquela mãe. Então, mais uma falácia que eu não preciso nem perder tempo respondendo.
uma mãe não perde a sua identidade. Eu tenho aqui. Precisa me dar não, rapazinho. E aí, meus irmãos, para a gente terminar, aos meus olhos, para ser uma grande mãe, para ter essa honra de ser uma grande mãe, mesmo trabalhando fora, a gente consegue magicamente, né? Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, não é mágica. No meu trabalho é bem complicado, porque eu tenho que informar mães que trabalham fora e deixam os filhos em casa. E explicar como que a lei funciona, né? E eu vejo que essas mães conseguem transmitir para os seus filhos a disponibilidade delas, mesmo estando fora. A Karina estava triste semana passada e me mandou um monte de mensagem. Mãe, eu trabalho demais. Eu sinto que eu estou perdendo. Eu sinto que o Levi está perdendo. Eu sinto que não... Me sinto culpada. A culpa fala ao meu ouvido, né? E aí eu falei, Karina, eu fui uma má mãe? Não, mãe, a senhora foi muito boa, muito boa. Eu falei, Karina, eu sempre trabalhei 60 horas. A gente ficava junto só à noite. Aí ela parou assim e falou... Não dá nem para notar, mãe? Realmente. Porque magicamente nós estamos disponíveis. Porque a gente deixa o tênis lavado, deixa a comida pronta, deixa a blusa de frio dobradinha. A gente sabe o que precisa para aquele dia. Nós estamos presentes sem estar presente. Porque a gente sabe do dia a dia de cada filho. Então... essa sensação de ter perdido algo, esse criticismo em cima de ser mãe, né? Essa relação que o mundo hoje joga em cima do homem e da mulher, que querem formar uma família, essa cobrança em cima de se formar uma família hoje, que o mundo impõe. Nós ouvimos muito que está tudo errado, que não era para ser assim, que não, foi um acidente de sexo, que não tem como, falam como que se ser homem ou se ser mulher é uma trivialidade. E aí eu lembro que a gente tem um Deus, que quando a gente está com Ele, a gente sabe que Ele planejou tudo para a nossa vida, e que quando a gente está junto aqui, muitas vezes a gente recita, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio. Se eu creio, eu estou acreditando num destino planejado, ordenado por um Deus que é infinito. E que Ele vai cumprir todo o propósito. Todo o propósito para sermos mãe, para sermos mulheres, com a nossa feminilidade, trabalhando ou não trabalhando, escolhendo dedicar integralmente ao lar, que seria uma bênção na vida dos nossos filhos, se pudéssemos fazer isso, né? Ou não podendo fazer isso, indo trabalhar fora, como muitas estão trabalhando fora. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, que está no controle do projeto todo. E isso não é uma vã repetição. Isso é uma afirmação, um entendimento cristão de que nós temos um Deus que nos vê, que nos acompanha, que sabe aonde dói e que sabe, né, a mulher virtuosa que nós somos. Eu não gosto, esse versículo ele é tão assim, né? Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede o de rubis. As mulheres têm até a gente lê esse versículo, estou tão acostumada. Aí hoje eu peguei e abri várias joias para mim olhar. Falei, nossa, que joias bonitas. A Bíblia fala rubi, né? Aí eu vi umas azuis lá, umas verdes, uns diamantes, eu vi umas ônix, assim, umas
pretas bem brilhantes. Eu falei, nossa, meu Deus, eu não sabia que eu podia escolher a joia que eu quero ser. Então, para finalizar, eu queria te pedir, se coloque de pé. E aí nós vamos finalizar lendo Provérbios, né, 31, 25, eu acredito que é 31, 25. Vamos ler juntos. Vinte e cinco. A força e a glória são seus vestidos, e alegra-se com o dia futuro. Nós somos destemidas, porque para ser mãe, no dia de hoje, tem que ser muito corajosa, tem que ser muito mulher, porque alegra-se com o dia futuro. Isso quer dizer que toda ansiedade não nos afetará, porque somos fortes juntas, somos fortes com a nossa família, somos fortes como mulheres. E eu queria que você, mãe, agora, fechasse os seus olhos, todo mundo junto, você também orasse pela sua mãe, você que é homem, pedisse ao Senhor sabedoria, cubra ela, né, com o seu manto, você orasse pela sua esposa também, um orando pelos outros e você, mãe, orando por você mesma, tá? Senhor Deus, nosso Pai, ajude-nos, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a entender o verdadeiro propósito que o Senhor nos deu nessa terra, a entendermos a verdadeira opinião do Senhor, o que o Senhor quer de nós como mulheres santas, o que o Senhor quer de nós para podermos trazer para a nossa família. Pai querido, que seja apenas um bom dia, Senhor, que seja apenas uma mãe que se preocupe se um filho já comeu, que eu sei que isso vai mudar a vida de tantos filhos. Uma mãe que olhe para um filho e pergunta: filho, você acordou bem hoje? Uma mãe que consiga olhar para um filho e falar: estou preocupada com você. O que eu posso fazer para te ajudar? Ajude-nos, ó Deus, a termos ombro para carregar, a termos palavras de consolo, a sermos aquela mãe preocupada, me avise quando chegar. Aquela mãe que sabe aonde foi, com quem foi e para o que foi. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a nos tranquilizarmos e ajudarmos essa nova geração a entender que as falácias de Satanás não cabem na igreja do Senhor, a entender que somos maduras suficientes para transbordar em amor e fazer com que nossas famílias sejam famílias completas, famílias verdadeiramente unidas, famílias que sabem para onde estão caminhando, famílias que estão rumo aos céus. Pai querido, ajuda-nos como mães a conduzirmos verdadeiramente os nossos filhos aos céus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor, amém.